A primeira vitrine de governança corporativa da América Latina apresenta. Esse painel ele tem por objetivo falar... na verdade, não é falar, porque eu acho que tanto a Janaína como a Rosilene trouxe um pouquinho sobre tudo isso. Mas para que a gente possa trazer para essa mesa agora os cenários e as metodologias educacionais de futuro. E aí eu queria que cada uma das meninas que estão aqui falasse um pouquinho sobre isso e vamos começar por Alana, que está aqui, para que ela possa falar um pouquinho do que ela faz, do que ela compreende, como tudo isso faz parte da vida dela e do que ela desenvolve hoje em Salvador e com as mulheres. Excelente. Boa tarde, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui com essas mulheres maravilhosas, incríveis, grandes profissionais da área de educação. E eu sou mercadóloga de formação, vou começar traduzindo um pouquinho aqui sobre isso, né? Mercadólogo é o profissional de marketing, é o profissional que tem a capacidade de analisar mercados e como eles acabam interagindo. Além disso, eu sou empresária. Hoje eu estou como Head de Inovação na Catálise, aceleradora de negócios, e sou fundadora do Hub Delas, que é uma EdTech, uma empresa de educação que usa tecnologia para mudar a forma como as mulheres aprendem e aplicam conhecimento empreendedor em seus negócios. Então, eu passeio aí em 3 grandes áreas. A área de tecnologia, de inovação, a área empresarial, né, a área de marketing, e a área de educação. E, para mim, acredito que vocês vão concordar, esses 3 eixos, eles estão muito relacionados. Como é que eu enxergo, né, respondendo sua pergunta, Cissa, sobre o que é que eu enxergo dentro desse cenário de educação, essas demandas por novas metodologias. Quando a gente estava lá nos anos 90, né, eu sou aqui dessa época, a internet ela era uma internet de escada. Então, assim, a gente tinha poucas oportunidades de utilizar aquele recurso. Quando a tecnologia foi evoluindo, a internet foi se tornando mais veloz, a gente viu o advento das redes sociais, a gente teve uma mudança aí nesse paradigma. Qual foi a mudança? A gente que entrava no ambiente da internet apenas para consumir informação, esse polo mudou. Porque com o advento das redes sociais, surgiu-se uma nova profissão, na qual eu tento me encaixar, que é a profissão dos influenciadores digitais. Inclusive, se você seguir aí, @alana.elias, vai ver eu todo dia, segue, me vê lá levantando os pesos de manhã, cuidado para vocês não terem uma lesão só de olhar. E aí, o que acontece? Esse ambiente das redes sociais possibilitou que a gente agora não só consumisse informação, mas como a gente produzisse informação. E isso gerou uma outra demanda. Por quê? Enquanto a gente tinha ali o ambiente da rede social apenas consumindo, eu vou lá, buscava, agora eu tenho um profissional que produz. Então, eu entendo que a tecnologia distribuiu o conhecimento, o marketing mudou a figura do professor, porque reposicionou, vou usar essa palavra, a figura do professor, porque hoje a gente consegue aprender na palma da nossa mão. Antigamente, a gente precisava ir buscar essa informação, esse conhecimento com alguém, com alguma instituição. E hoje, essa informação está acessível, está distribuída. A tecnologia fez isso. Mas o que acontece também? Apesar dela estar distribuída, ela está fragmentada. Que eu acredito que é o grande desafio, que as instituições de ensino formal acabam vivenciando. Essa informação descentralizada e extremamente fragmentada. Então, eu entendo que a evolução da tecnologia, a interação das empresas, das pessoas com as empresas através do marketing, mudou substancialmente a forma como a gente consome informação. E, para isso, vem um desafio para nós, enquanto gestores de instituições de conhecimento, oferecer um conhecimento para esse novo mundo. E o interessante, pegando esse gancho, e aí eu vou usar o meu gancho, eu fiz faculdade na Cairu. E o meu primeiro estágio, né, a minha primeira experiência com o trabalho foi o escritório de contabilidade. E, em um determinado momento da nossa vida de escritório, o SEBRAE era a entidade que nos ajudava a abrir a empresa, que ficava ali na Avenida 7 de Setembro.
e que a gente tinha ali aquele ponto de apoio no processo manual da abertura. E aí vem esse novo desafio, né, do SEBRAE, em um espaço curto de tempo, conseguir enxergar como o seu papel como agente transformador desse empreendedor, né, contribuindo antes, que era na formalização de uma OAP, que era uma análise de orientação prévia para a SUCOM, preenchendo o formulário, hoje passa a ser um provedor de conhecimento. Verdade, professora. Quando a Alana estava falando desse reposicionamento, né, eu acho que, tanto na sala de aula, quanto as instituições que são realmente instituições que trabalham com conhecimento, precisaram e precisam a todo tempo se reinventar, né, precisam atender a esse novo cenário, a essas demandas que chegam. O SEBRAE, que começou assim, né, e que era esse parceiro, continua sendo. A gente tem hoje toda a tecnologia à disposição, a gente tem aí um trabalho grande junto às juntas comerciais do país, onde você consegue abrir uma empresa aí de forma digital e de uma forma muito mais rápida, mas a gente busca realmente trabalhar esse ambiente. Então, a gente costuma dizer que a gente trabalha com duas grandes frentes. Em uma, a gente tenta trabalhar o ambiente por meio das parcerias estratégicas. Então, a gente se aproxima de governos, a gente se aproxima de instituições que, de alguma forma, dialogam com aquilo que a gente faz e podem levar tanto o desenvolvimento para nosso território, quanto gerar capital intelectual nesse território, quanto a gente continua trabalhando também diretamente na formação dessas pessoas que buscam empreender, mas sabendo que a demanda hoje é outra. Então, quando a gente tem, por exemplo, potenciais empreendedores ou pessoas que buscam o SEBRAE hoje, dificilmente a gente tem atendimentos dessa linha, né? As pessoas estão buscando como que eu faço para acessar, como que eu uso a tecnologia a favor do meu negócio, a inteligência artificial está aí, mas o que é que eu faço além de pedir para que ela me ajude a responder um e-mail? Então, a gente tem outras demandas que são apresentadas e que a gente vem buscando aí ao longo do tempo atender. E aí, à medida em que você vai, né, atendendo uma demanda, outros vão surgindo, e só fazendo aqui um paralelo à sua fala na apresentação, quando você disse assim, nós somos instituições que precisamos colaborar para que a gente promova o desenvolvimento do nosso Estado. A gente pensa da mesma forma. Então, quando o SEBRAE chega, por exemplo, no ambiente da graduação, trazendo ofertas de graduação, em momento nenhum a gente chega pensando em ocupar um espaço das instituições de ensino que estão aqui, porque essas instituições é que são nossas parceiras, né? É justamente essas instituições que a gente busca apoiar nas ações que a gente entende que vão potencializar e estimular o empreendedorismo. A gente chega para também somar, para ofertar para um grupo que muitas vezes reconhece mais o SEBRAE do que uma instituição de ensino. A gente vai levar a graduação para aquele microempreendedor, para aquele dono de um pequeno negócio, que muitas vezes não está ainda inserido nesse ambiente de formação, porque é distante dele, ou porque ele acha que é distante dele, e a linguagem do SEBRAE é uma linguagem que conecta. Então, é nesse sentido. E aí, falando um pouco dessa coisa de futuro, a gente se questiona muito lá, porque a gente fala o tempo todo hoje de inteligência artificial, e aí tem os questionamentos. Vai substituir o trabalho? Vai vir para potencializar? Mas, ao passo que a gente ouve falar muito de inteligência artificial, aí eu trago um outro elemento também, a gente fala muito de tecnologia, a gente fala muito de inteligência artificial, mas uma outra demanda que é constante, que a gente fala o tempo inteiro, principalmente no universo da educação, é da inteligência emocional. É de trabalhar o ser humano na sua essência como esse ser integral. Então, assim, é um desafio grande que a gente tem, né? E foi a fala da Pró Rosilene, né? Quando ela traz a Cairu e você falar de uma instituição centenária, que é um desafio. Você está dentro de um prédio tombado, que só pela sua estrutura já onera o custo de manutenção. E eu estava conversando um dia desse com um amigo, eu disse assim, meu Deus, como o comércio está sofrendo, né? Porque o mesmo prédio que é tombado é o mesmo prédio que inviabiliza a reforma, porque a reforma de um prédio tombado não é a mesma reforma de um prédio não tombado. Então, você está dentro do tamanho da tradição, tendo que se enxergar na inovação do tempo. E aí a Rosilene traz, olhando o indivíduo como indivíduo,
servindo como único, né? Sendo humano, que foi uma das suas falas durante a sua dissertação. E essa é a nossa preocupação, de fato, porque, assim, é inegável que a tecnologia está aí, e o quanto que ela ajuda, o quanto que ela possibilita, inclusive, a capilaridade. Eu vou trazer um momento nosso na instituição, porque, assim, eu tenho 24 anos, na verdade, 25 anos de Cairu, porque eu conto todo o tempo, desde quando eu fui aluna aos dias atuais. Então, eu acompanhei esses 25 anos, né, como tudo começou. Eu entrava na fila para pegar o livro na biblioteca, ficava na lista de espera, fazia entrega, e hoje os nossos estudantes acessam esse conhecimento de uma forma muito tranquila, muito rápida. Os livros estão aí à disposição, não é? Então, um outro momento marcante para nós, da Cairu, foi justamente no período da pandemia, porque a gente se viu, nós temos, como eu falei para vocês, profissionais, professores que têm 50 anos na instituição. Então, a gente precisou de uma transformação muito rápida para se adequar. E aí eu trago esse benefício da tecnologia, que foi a gente não parar as atividades, né? A gente conseguiu dar continuidade aos cursos, trabalhando com os professores. Nós montamos uma estrutura para atender os professores que tinham um domínio, mas aqueles que também não tinham, e a gente precisava que isso acontecesse em tempo muito rápido, e a gente conseguiu virar isso. Para vocês terem ideia, a gente tinha suporte para os professores e a gente tinha também um atendimento direcionado aos alunos. E, assim, eu conheço a realidade de algumas instituições de ensino porque trabalhei em outras instituições. E vi que tem instituições que, assim, intituladas com uma tecnologia avançada, mas que teve também uma dificuldade muito grande de poder se moldar e modelar o seu trabalho durante a pandemia, que foi um desafio para todos nós, não é? Mas eu falo de uma instituição de 120 anos. Eu falo de uma instituição, como eu disse na apresentação, de uma cultura centralizada lá em 1905, era uma outra realidade, mas a gente não pode deixar de trazer isso, né? Agora, é muito importante a gente entender que esses recursos são recursos. E talvez esse seja o nosso grande desafio, né, nos nossos trabalhos, com a equipe que a gente trabalha, com o grupo. A gente tem pessoas mais novas, pessoas mais velhas, e fazer com que esses jovens entendam que o recurso está aí para somar, sem perder de vista o lado humano, professora, porque, de fato, assim, a gente sabe que a máquina ela não vai substituir o humano. Tem coisas que a máquina não vai fazer, por mais que ela aprenda, reaprenda, não é? Porque é isso, quando eu trouxe o exemplo do Cacá, ele faz o atendimento aprendendo, né? Porque a gente vai fazendo com que ele aprenda para responder à necessidade que vai chegando lá, né? A gente sabe que as máquinas estão nesse processo, né? A tecnologia está avançando dessa forma. Mas se a gente levar isso também, não é a pauta, mas se a gente levar isso para a área da saúde, quanta coisa incrível também está sendo feita, né? Se a gente pensar em um procedimento, né, que hoje você tem um mínimo de invasão, né, e um pouco mais de precisão, então a gente tem que olhar os benefícios sem perder de vista que o humano ele utiliza isso como recurso. Agora, teve uma fala da Janaína, que diz assim sobre a questão: a gente vai perder o emprego para a tecnologia, para a inteligência artificial? Não, a gente vai perder para quem sabe utilizar. Porque, assim, é um volume muito grande de informação, mas como filtrar isso? O que é real? E nós, da área de educação, temos um grande desafio, porque o estudante ele acessa lá e, de repente, se ele não tiver o senso crítico, se ele não tiver conteúdo, ele vai abraçar a primeira resposta que chega. Então, esse é o desafio, é que ele entenda que o conteúdo está ali, mas ele tem que buscar referência, né? Ele precisa entender que não é o primeiro conceito, a primeira informação que é real. Então, ele precisa buscar esse aprofundamento. Mas essa geração de hoje, de repente, ela não está enxergando muito isso. E aí, para nós, que vivemos uma outra época, que entendemos a importância das referências, da fundamentação, de quem realmente é a pessoa de referência naquele conteúdo, a gente consegue fazer a pesquisa e enxergar isso aqui é, isso aqui não é. Mas a geração atual ainda não construiu isso. E aí eu acho que é onde a gente entra, para ajudar esse público, esse estudante, essa geração, a compreender
realmente que está ali, está à sua disposição. Mas vamos lá, vamos buscar a validação do que está disponível. Tá? Então, eu penso que esse é o maior desafio para nós. Eu estava numa palestra ontem. Eu gosto de futebol, viu, gente? Então, eu sou Bahia. Mas vamos nós. E aí eu vi ontem uma pergunta que fizeram na palestra, que eu achei super interessante, sobre IA, tá? E aí o palestrante disse assim, pergunte ao chat aí, se o Palmeiras ele tem um título mundial no campeonato. E existe, para quem conhece a história, existe uma velha discussão se o Palmeiras tem mundial ou não tem mundial. E aí o palestrante mostra várias respostas dos chats. E aí ele começou a provocar uma reflexão em mim, que talvez vocês também tenham a mesma. A mesma inteligência que responde, ela também muda. A depender se o chat é gratuito ou pago, ele pode mudar a resposta. E aí ele mostra que, feita essa pergunta em um chat gratuito, ele traz uma resposta. Quando ele fez numa inteligência artificial paga, ele trouxe outra resposta. E aí que vem de novo a reflexão. Será que tudo que vai responder para a gente é a resposta verdadeira ou aquela que queres que a gente tenha? Existe, na pandemia, gente, eu cheguei a pensar na possibilidade de fazer um diário, viu? Porque a pandemia foi muito dolorosa, né? E eu pensei em fazer um diário das dores. Quando a gente recebeu o decreto dia 18 de março de 2020, a gente pensava que era mentira, né? Então, foram várias emoções. E eu só lembrava daquela música de Raul Seixas, Quando o Mundo Parar, porque a gente achava que isso era uma música do maluco do Raul Seixas. E ele falava que ia parar a gente, mas não era a gente, era um vírus. E eu passei por várias fases, né? Dentro dessas tantas fases, em alguns momentos eu tive a dor da perda de uma pessoa próxima na UTI, falecendo, recebendo o relatório médico todos os dias, 11 horas da manhã até 1 hora da tarde. Dentro da instituição, com um prédio de 10 andares, com a estrutura sentada para atender o aluno e a tecnologia para atender, e vendo as dores, né? Então, tudo aconteceu, gente. E eu chego a dizer uma coisa, com todo respeito às áreas, mas com maior valor à educação. Se tem alguém que talvez merecesse o prêmio de ouro desse movimento todo, talvez seria a educação. A saúde cuidou do doente, mas a gente evitou que tivesse mais doentes. Nós seguramos em casa os seus filhos, as suas esposas, os seus maridos, os seus familiares, numa esperança de que amanhã ia parar, porque ninguém estuda para hoje. Ninguém se matricula no curso de Direito porque vai virar advogado hoje. Só depois de 5 anos, depois de pagar a mensalidade, depois de passar nas provas e depois de passar no AB. Pense uma loucura dessa. Não é ir numa loja, comprar um veículo e sair com uma Bíblia de 36 prestações na mão para pagar, mas já dirigir no carro. Se eu morrer hoje, eu já usei. Entrar numa universidade é adquirir um sonho que depende de mim, não do meu desembolso. Por isso, eu não aceito que nós sejamos colocados numa relação de consumo. Porque não é sobre isso. Se fosse só pagar, gente, nós não teríamos problema. Não é comprar um bem, não é comprar um carro. Se o valor que você paga 5 anos de faculdade for a mesma do veículo, o que é melhor para o mundo de hoje, achando que vai morrer amanhã? Comprar o veículo. E a gente levantava, e eu tinha uma filha na alfabetização, e eu vi a professora, pegou a casa toda, a sala de aula toda da casa dela, colocou o ABC na parede, empurrou as estantes e fazia de manhã cedo lá, e minha filha lá morrendo, dormindo, enrolando para estudar, e a professora se desdobrando para conseguir entrar numa tela e dizer, acorde, minha filha, A, B, C, D e E. Então, como é que eu posso achar que é tudo sobre isso, né? Como é que eu posso achar que o papel é uma via só de mão única? Como é que eu posso desconsiderar o desafio que o Sebrae se provoca, o desafio que a Cairu se provoca, o desafio que a Alana se provoca a pensar todos os dias formas diferentes de enxergar a vida e de abrir oportunidade para si e para o outro?
Então, a gente precisa muito compreender que essa famosa metodologia, ela não é só a pedagogia da educação, mas ela é a forma diferente de enxergar a vida, as pessoas e a forma de aprendizado. Apenas de trazer algo que, assim, a educação é tudo. Podem tirar tudo da gente, mas o conhecimento não tiram. Então, percebam a importância da educação e o quanto isso transforma. Você pega uma pessoa que, às vezes, vem de uma realidade e, através da educação, ela consegue, sabe? Ela consegue transformar, ela consegue, como a gente diz, né, vencer através da educação. E tem coisa melhor do que a gente vencer através da educação, porque ali é uma construção, é um mérito, né, que é seu, é uma conquista sua. A gente estava ali refletindo um pouquinho, né, mais cedo ali na mesa, sobre a importância daquele momento da colação de grau, onde toca o hino nacional, e aí a gente falando que a gente se emociona e que a gente chora, e a gente acompanha aquelas famílias ali, aqueles pais, aqueles familiares. Nossa, a colação de grau é um momento único. E é interessante que todas as vezes que a gente entra para participar desse momento, nossa, é incrível. E fazer parte disso é transformador, sabe? Assim, dá uma alegria no coração da gente pensar com tantas coisas que a gente enfrenta no mundo, né? Falando da nossa realidade Brasil, Bahia, enfim. A educação é onde a gente enxerga a possibilidade, né? Onde a gente vê que tem uma luz ali no finalzinho daquele túnel, né? Então, é algo que mexe e emociona. A gente tem falado de inteligência artificial e eu acredito que todo mundo está sentindo o impacto disso, né? Constantemente eu me pego assim, meu Deus, eu preciso aprender mais isso aqui, porque tem uma coisa nova, tem um prompt novo, tem uma coisa nova que você precisa aprender, né? Isso é até um pouco angustiante. Mas eu estava refletindo esses dias sobre esse papel da IA na forma como a gente aprende. Eu me lembro da minha época estudando, né? Eu tinha todo ali um método para estudar. Então, eu primeiro fazia a leitura, depois eu fazia o resumo no meu caderno, depois eu gostava de transmitir esse conhecimento, né? Então, botava um quadro ali para poder ensinar. E aí, eu sempre fazia assim para aprender. Acontece que hoje, com a IA, esse aprendizado ele é conversacional. Então, a gente está saindo de um momento de desenvolver o know-how, como fazer, porque o chat ele consegue te dar tudo. Você chega lá e pergunta como é que constrói um prédio. Você sai quase um engenheiro construindo um prédio. Ou não, né? Mas acaba que a gente tem ali esse direcionamento de como fazer várias coisas. Sobre qual é o principal ponto que me traz de alerta em relação a essa mudança no aprendizado? É que ele exige da gente o know why. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer para ele me trazer essa resposta certa? E em um tempo em que a gente está com essa informação tão fragmentada, como é que a gente sabe as perguntas que precisa fazer? Né? E aí a gente entra em um looping, que é o que mais me assusta em relação à inteligência artificial. Eu trago o assusta no sentido de que são preocupações que a gente precisa ter, porque é algo que a gente não tem o controle sobre como está acontecendo. Ela está entrando em todas as áreas da nossa vida, mas a gente ainda não detém o controle de como isso vai se comportar. E o que mais me preocupa é como essa IA está sendo retroalimentada, porque hoje todo mundo fala com texto de ChatGPT. E cadê as nossas produções próprias? Então, a IA hoje ela tem um motor que busca informações que estão espalhadas em todos os ambientes digitais. Acontece que, hoje em dia, a gente usa a IA para produzir as informações que vão estar nesses ambientes digitais. Então, nós não estamos produzindo, e vai existir, no futuro breve, uma escassez de produção própria, porque todo o texto vai ser um texto de IA. E isso acaba mexendo, né? Como é que vocês veem isso dentro das instituições? Nossa, você está falando aqui, eu fiz um comentário desse hoje, né? Eu recebo vários e-mails no dia e eu tenho recebido vários do chat, porque todos estão assim, olá, Janaína, espero que você esteja bem. Esse é clássico, pode ter certeza. A gente já sabe o jeitinho dele de falar, né? Que ele veio do chat GPT. Eu concordo com o que vocês já colocaram aqui, com o que a Alana colocou. Eu acho que a gente tem que, cada vez mais, no caso, enquanto instituição de ensino,
provocar esse pensamento crítico, provocar esse desenvolvimento desse aluno, desse estudante, porque se a gente pensar na educação, né, eu vou falar da minha educação, assim, a gente era educado de uma forma em que o falar, o se expor, não era algo tão incentivado. Daí vinham receber a informação. E hoje, esse falar e se expor, até para usar a inteligência artificial, é uma forma de você desenvolver um lado em que você precisa ser inquieto, você precisa ser curioso, você precisa ser capaz de desafiar essa ferramenta para que você tenha aí, talvez, as melhores respostas. Então, assim, trazendo a sardinha aqui para o lado da educação empreendedora, a gente incentiva muito isso, assim, sabe? Esse desenvolvimento da competência que é a competência do buscar informação, do se atualizar, do arriscar, né? Desafiar mesmo, porque a gente entende que é uma forma de desenvolver esse lado mais crítico, inclusive para ter capacidade de ver essa resposta e entender, poxa, essa resposta não é necessariamente o que eu buscava. Eu também tenho um desafio em casa, né? Eu sou mãe de uma criança de 11 anos que estava no período de alfabetização, então ele estava no primeiro ano, e eu passei por tudo isso aí também, de observar uma criança sendo educada numa pandemia, utilizando a inteligência que se tinha disponível, melhor, a tecnologia que se tinha disponível, hoje já vivendo esse ambiente de ter a inteligência artificial, apesar de que hoje tem limitação, escola de uso celular e tudo, mas é uma realidade das crianças. Então, assim, você vê nos dois lados, né? Você enquanto educador e você quanto a mãe de uma criança que está no desenvolvimento ali, que está acessando a educação também de diferentes formas. É desafiante, a gente também está aprendendo todos os dias, né? Ao passo que a gente educa, a gente é educado, que a gente ensina, a gente aprende. Estou dizendo, eu estou aqui na gestão da Faculdade Sebrae, eu também sou aluna, eu me propus a ser aluna para entender essas ferramentas, para entender tudo isso que a gente está ofertando, né, para os nossos alunos, para os nossos parceiros. E aí, só para eu concluir minha fala aqui, trazendo um pouco do que a professora Cecília falou, assim, da emoção que ela sentiu aqui, que eu senti do lado, quando ela fala, e a professora Rose também, do poder transformador da educação, né? Quando a gente dá esse passo enquanto instituição, enquanto Sebrae, porque a gente fala de uma instituição de 53 anos que atuava na educação informal por meio das suas capacitações e que hoje adentra no mercado formal por meio de uma oferta, de uma faculdade. A gente vê um interesse muito grande, aí eu falo de alta gestão e tudo, em entender que a gente precisa, de fato, preparar gerações futuras, né? A gente precisa, na verdade, investir nessas gerações, nessa geração que será mais empreendedora e que poderá empreender com mais sucesso, com mais oportunidade, com mais justiça, né? Falando de um empreendedorismo que respeita as individualidades, que respeita o outro. Então, a gente tem essa preocupação para o depois. E lá no Sebrae a gente fala que o nosso mote é: a educação transforma vida, a educação transforma realidade, transforma território, porque a gente fala muito dessa educação lá no local em que ela acontece. Assim, a gente tem muitas dessas escolas que eu falei que são escolas rurais, a gente tem realidades que são bem distintas quando a gente chega no extremo sul do estado, quando a gente chega na região de Ilhéus, ou que é ali litoral sul, a gente tem uma realidade, você vai lá para o oeste do estado, você está falando uma outra língua, quando você vem para o sertão da Bahia, é uma outra realidade. Então, assim, a gente tem essa percepção de que realmente é a educação, esse instrumento capaz de transformar e de promover o desenvolvimento desses territórios. E aí o Sebrae deu esse passo, o nosso superintendente, amigo da professora Cecília aqui, ele diz assim, né, ele tem uma frase do Dr. Jorge Cury, que ele diz assim, quando eu cheguei no Sebrae, ele tem 8 anos no Sebrae, ele diz assim, quando eu cheguei no Sebrae, que me apresentaram todos os projetos, me perguntaram qual deles eu mais gostei. E eu automaticamente respondi, aquele que tem educação é o melhor. E foi ele que investiu em todo esse processo. Então, assim, a gente tem um profissional, que é um ex-secretário de Educação de Salvador, e que tem essa sensibilidade, que criou uma unidade específica no Sebrae Bahia para tratar de educação. Então, hoje eu estou gerente de educação empreendedora, porque a educação virou um dos negócios principais do Sebrae, no sentido de negócio, no sentido de atividade fim mesmo, com uma unidade específica, com a equipe específica pensando, e antes a gente entendia isso dentro de um trabalho de ambiente de negócio, onde se trabalhava desburocratização, se trabalhava várias frentes. Então, hoje a gente consegue ter um olhar mais direcionado, porque a gente sabe que o caminho para o desenvolvimento do nosso Estado ele passa necessariamente pela educação do nosso povo, né? É isso, gente.
Jorge Cury é aquela pessoa que você encontra vontade de abraçar, né? É exatamente isso. E não seria diferente onde ele está, onde ele põe a mão, ele transforma em conhecimento. Acho que é por aqui. Nós agradecemos. Não sei se vai abrir para perguntas. Vamos abrir para perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer aos nossos palestrantes. Acho que... Deixa eu levar esse... Está funcionando esse? Tá, esse tá. Boa tarde, meu nome é Eslen, eu acompanho o marketing da Liga Empreendedora da UFBA. Minha pergunta ela é mais direcionada à Alana, que é da área de marketing. O que eu tenho para perguntar é, você falou sobre a questão do maior desafio ser a fragmentação dentro da internet. E eu queria saber o que é que o criador de conteúdo pode fazer para poder alcançar o público certo, no caso, alcançar o público-alvo, em meio a esse fragmento na internet. Excelente, muito boa pergunta. Gostei. E muito obrigada ao pessoal da Liga da UFBA por estar aqui. É um prazer ter vocês. Vamos lá, deixa eu tentar responder. Eu vou voltar lá naquele panoramazinho que a gente falou sobre a evolução da tecnologia. A gente passou por uma mudança muito grande, porque, inclusive, até concordando com o que a Janaína falou, a gente evoluiu nos últimos 50 anos o que a gente não evoluiu em tecnologia em toda a história da humanidade. Então, a gente está falando em um curto espaço de tempo, a gente teve acesso ao desenvolvimento de muitas tecnologias. Trazendo isso para a área da comunicação, do marketing, o que aconteceu? A gente tinha um formato de comunicação que privilegiava o alcance. Então, as mídias tradicionais, como a televisão, por exemplo, o jornal, eles são mídias que você consegue alcançar muitas pessoas. Então, em uma mensagem, você tem que pulverizar. Deixa eu jogar aqui para ver com quem cola. Era basicamente assim. O que aconteceu com o advento da rede social? A gente ganhou dados. Essa ferramenta tão poderosa que a gente, enquanto gestor, adora, né? E o que é que isso acontece e muda em relação à comunicação? Porque com a internet, eu digo que ela tem caminhos rastreáveis. Eu sou empresária, já tive negócios em ramos diferentes. Na época que eu tinha restaurante, eu não conseguia dizer quantas pessoas passavam na frente do meu restaurante, quantas entravam e quantas compravam. Mas se eu falo de um ambiente digital, eu sei quantas pessoas visitaram um site, eu sei quantas pessoas clicaram em um link, eu sei quantas pessoas compraram. Então, os caminhos digitais são caminhos rastreáveis. E esses dados dá ao produtor de conteúdo, né, que hoje fala pelas marcas, ou a própria marca, a capacidade de segmentar a sua comunicação. Então, enquanto antes a gente jogava a mensagem para ver com quem colava, agora a gente consegue dizer, eu quero que a minha mensagem atinja o perfil de homens ou mulheres, mulheres de 25 a 35 anos, a profissão, até se utilizam um equipamento como iPhone ou não. Então, a gente tem como segmentar isso. Quando a gente traz para o profissional, que eu acredito que é o profissional do futuro, como você falou, o produtor de conteúdo, e por que eu digo isso? Porque antigamente a gente tinha no currículo Excel, PowerPoint, quem tinha estava bombando. Hoje em dia, todo mundo quer contratar quem tem a habilidade de pegar aqui o celular e falar assim, oi, gente, tudo bem? Estou aqui agora numa palestra na Fé Comércio, no Job Congress. Sabe por quê? Porque essa habilidade tem a capacidade de atrair a atenção das pessoas, que é onde mora o dinheiro. Então, respondendo ao que você me trouxe, o produtor de conteúdo ele vai conseguir atingir aquela pessoa que ele quer a partir do momento que ele consegue transmitir, através do seu conteúdo, pontos de identificação. Então, quando a blogueira ela produz um conteúdo falando sobre maternidade, sobre rotina, ela tem um objetivo. Antes de vir para cá, eu estava conversando sobre isso. Estava dando uma orientação para uma pessoa que hoje produz conteúdo, falando isso. Eu falei, use esse gancho quando você começar o seu vídeo. Qual era o gancho?
oi, tudo bem? Eu sou a advogada que transformou os processos em presença, porque agora ela transicionou de carreira e está cuidando da filha, tem uma qualidade de vida melhor. Então, quais são os pontos que a gente pode usar para atingir melhor esse público? Segmentar nossa comunicação, gerando pontos de identificação. Essa identificação com quem? Com o nosso público-alvo, com o nicho que a gente se propõe a atingir. Então, dentro do ambiente digital, é sempre interessante que a gente utilize a comunicação mais específica possível, porque esse meio favorece a isso. Agora, se a gente quer alcançar a massa, televisão, rádio, jornal, a gente consegue cumprir esse objetivo. Espero que tenha respondido. Boa tarde, meu nome é Edneia. A Cecília comentou sobre inovação para a faculdade. Então, minha pergunta é para a Cecília e a Rosilene, falando sobre inovação. Infelizmente, no ensino médio, não tem a disciplina ali de educação financeira e finanças comportamentais. Na faculdade, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, também não tem essas disciplinas. E seria interessante, né, que os alunos tivessem acesso, porque os alunos eles são empreendedores, empresários e também pessoas que ainda vão ingressar no mercado, no empreendedorismo. Como é que vocês veem essa grade? Vamos nós. Tem sim. Vamos nós. Eu falei para vocês que nós temos duas disciplinas, né? Que, na verdade, é uma disciplina em duas, que é a desenvolvimento humano e trabalhabilidade. A disciplina de trabalhabilidade, ela tem como objetivo trazer esse olhar, né? Do início, do meio e do fim. Então, ela toca em alguns pontos desses pontos. Por isso que ela encabeça a recepção do calouro, né? Existe, inclusive, uma pesquisa feita pelas grandes instituições financeiras, dizendo que o maior nível de endividamento está nos universitários. Porque, a partir do momento que ele vira universitário, ele passa a ter uma expectativa de poder aquisitivo e gera uma oportunidade de capacidade financeira. E gera, inclusive, uma capacidade em prol do cartão de crédito, da conta bancária, porque isso cria uma expectativa. Você entrou na faculdade, vai ter uma profissão, vai ganhar dinheiro e vai poder pagar esse dinheiro adquirido. Além da disciplina, que ela desenvolve isso, primeiro como despertar, nós temos dentro da Uninação um projeto chamado Despertar. Despertar é um projeto que nasce antes do aluno e entrega o aluno até o 3º semestre. O projeto Despertar tem 3 etapas. A etapa da socialização e a etapa dos cursos introdutórios. Nós identificamos que a maior dificuldade, o maior indicador de evasão dos alunos não está, muitas vezes, na química, na física, mas está na comunicação, na leitura, no orçamento financeiro, no orçamento doméstico, na orientação financeira, inclusive, não só na evasão por conta da mensalidade, mas também da oportunidade. Dentro desse projeto Despertar, eles participam de oficinas. Por que isso não é feito como disciplina? Para que ela trate o indivíduo na sua identidade e não a formação na sua profissão. Então, na trabalhabilidade, você toca, você constrói. Na disciplina, que é através da Despertar, você ferramenta, você oferece. E aí, a gente também desenvolveu para o final. Isso como contadora, tá? A gente percebe que os meninos se formam, odonto, farmácia, e a primeira coisa que ele faz é ir para o mercado. E ele não sabe o que fazer, né, professor? Ele não sabe como contratar, como ser contratado, é melhor pessoa jurídica, pessoa física, é melhor ser autônomo. E a gente lançou um projeto para os egressos. Os alunos dos últimos semestres, eles participam de oficina organizada pelos alunos de contábeis e administração, onde eles passam por essa orientação de PJ, de empresa, de ser PJ ou ser autônomo, de abrir empresa ou não abrir, principalmente com o objetivo da empregabilidade. Porque a universidade ela não encerra o dever dela como universidade na formatura. Inclusive, isso é uma previsão do MEC. A gente escreve lá no PPC que nós vamos providenciar, construir e elaborar um projeto que construa a inserção dele no mercado. E a gente deveria acompanhar ele pós-faculdade, para entender se o que eu produzi na casa, de fato, empregou. Porque, às vezes, não emprega. E é por isso que vem o projeto do egresso, com o objetivo de fazer e de medir. Será mesmo que deu certo? Será que a falta de empregabilidade dele é por escolha da forma tributária ou porque, de fato, o que eu formei nada serviu? Mas isso é uma reflexão todo dia, viu? Todo dia a gente se pergunta o que ainda falta e todo dia a gente vai descobrir que ainda falta muito para chegar lá. Boa noite.
Deixa eu só complementar, porque ela pediu que a gente trouxesse como é que está essa realidade para a gente. Bom, na Cairu, a gente trabalha, nós temos os cursos de gestão. Então, a administração e os tecnólogos na área de gestão, a gente trabalha disciplinas que também, de certa maneira, toca nesse ponto, né? Nós temos a disciplina de empreendedorismo, criatividade e inovação. Nós temos um trabalho forte com os cursos livres, com os cursos de extensão. Agora mesmo, não é, professora Bárbara, nós temos uma parceria com um projeto de superendividados, e é um projeto bem interessante que a Cairu se tornou parceira, e isso vem justamente para trabalhar essas questões, porque o endividamento está muito voltado para a questão emocional, né? Então, a gente, com essa parceria, já vocês vão ouvir falar muito, não é? É uma parceria muito rica, muito interessante, onde a gente articula os outros cursos da instituição. Então, ele tem aí um trabalho voltado tanto para os cursos de Direito, Administração, Psicologia. Então, para esse projeto, a gente tem a parceria Contabilidade, né, Ciências Contábeis, ou seja, a gente vai ter ali o atendimento voltado para esse indivíduo nessas áreas. Então, veja que isso já é uma forma também da instituição estar trabalhando isso com o estudante, mas também oferecendo isso para a sociedade, a partir dos atendimentos. Então, isso vai ser também aberto para a comunidade, para do entorno, ou quem quiser, né, comparecer lá e poder fazer um estudo, uma análise, e esses cursos, essa interação, vai possibilitar que esse sujeito ele possa se enxergar. Não é só na questão financeira 2 mais 2, se ele está gastando mais do que ele ganha, mas o que está levando ele a fazer isso? Então, isso é mais um compromisso nosso também com essa educação, que também não é só na matriz, não só nas disciplinas, mas o que a gente também está entregando, né? Então, é uma forma da gente poder contribuir, tá? Mas acho que tem uma outra pergunta ali. Boa noite, Pro. No mundo, né, digital, onde basicamente a tecnologia sabe mais de você do que você mesma, nós estamos realmente, né, aprendendo ou apenas acumulando informação? Aqui, Pro, Para você, né, Pro? Me lasquei. Desculpe. É porque ela foi minha aluna, né? Estou ligada. Tem pergunta que aperta a gente, né? Eu tenho alguns medos, sabe, gente? Porque acho que foi Rosilene que falou assim, eu não sei até que ponto nós estamos maduros o suficiente para entender o tamanho dessa arma que está sobre as nossas mãos, né? Eu passei no corredor do quarto do meu filho e meu filho disse assim, ai, esse chat é incrível. Aí eu, Jesus Cristo, né? Eu tenho uma filha de 10, né, que é a idade do seu, e tenho um filho de 16, né? E aí eu disse, Duda, você já estudou para a prova? Ela fez assim, já, estudei tudo, agora estou perguntando ao chat o que ele acha. A Alana contou isso. O que Duda está fazendo é o que eu fazia sozinha no quarto, igual a Alana, escrevendo como professora e dando aula para os meus alunos, que eram as bonecas. A Duda está fazendo agora com um sujeito que fala com ela. Gente, eu tenho medos, eu tenho muito medos, mas é um medo bom. Sabe aquele medo bom que deixa mais forte? Eu acho que todos nós temos que ter medos, porque o corajoso muitas vezes se coloca em condição e não tem a sabedoria suficiente para compreender. Eu não acho que a inteligência nasceu agora, vale ressaltar, viu? Porque a gente está trazendo hoje como se tudo brotou agora. Não brotou, porque a gente já fala de caixa eletrônica há muito tempo. Ou ninguém aqui foi para a fila do banco. A gente ficava na fila do banco horas, até que um dia o banco disse, ninguém entra mais, use o caixa. A gente foi obrigado. Isso já é inteligência. Isso já é inteligência. Porém, uma pesquisa que nós fizemos lá na Uninasal em 2018, nós tínhamos um estudo que dizia que nos próximos 5 anos nós teríamos 50% dos alunos estudando EAD e os 50% presencial. 2018 para 5 anos seria 2023. A pandemia vem e diz, não é sobre isto. Não é sobre esta conta e será diferente. Nós não tivemos nenhuma dificuldade na Uninasal de começar a funcionar.
tudo parou quarta, segunda eu já estava com todos os meus alunos em sala de aula, assistindo aula numa sala digital. Eu não tive nenhum problema de tecnologia. Mas eu tive uma série de professores pedindo demissão porque não queriam dar aula para uma tela fechada. Eu tive uma série de professores dizendo que não ia dar aula para menino deitado na cama. A gente viu tudo. A gente viu o menino tirar a roupa enquanto assistia a aula e, por um acaso da vida, a gente não viu mais alguma coisa além da roupa. A gente viu galinha cantar, a gente viu o filho gritar, a gente viu o cachorro latir. Nós vimos tudo, mas ainda assim o show tinha que continuar. Você dá aula para ninguém, falar com ninguém, ninguém abria a tela. Então, como eu posso dizer, minha gente, que esse mundo hoje, ele é isso ou aquilo? Eu não sei te responder. Eu só sei te dizer que, se a gente não ouvir o que a aluna disse, se a gente não acompanhar o que a Janaína falou, e se a gente não refletir sobre a produção de conteúdo, nós não teremos o que dizer daqui a uns dias. Se a gente não estará só repetindo aquilo que alguém escreveu para a gente. Então, por isso que nós precisamos entender que ainda somos o maestro dessa orquestra. E se você largar esta mão, nunca mais ela volta. Então, que a gente possa tomar posse disso, para que a gente entenda que essa inteligência só vai responder o melhor, só vai atender o que você quer, se você souber perguntar, se você souber produzir, se você souber escrever. Isso não vai mudar. Dudinha, que é a mesma idade, na época da alfabetização, ela não sabia ler, viu? E eu morrendo, né? Morrendo, meu Deus, morrendo. Lá, terminando a primeiro ano, ia receber o ABC, o anelzinho, aquela coisa toda que mãe gosta. E ela sabia ler nada, era com A, B, A, B, A. E aí, lá pela estudante, eu disse, minha filha, pelo amor de Deus, assista a aula que você não sabe escrever. Ela pega o WhatsApp e diz assim, para que escrever se o WhatsApp escreve por mim? Então, não é sobre isso, né? Então, eu acho que ainda tem um caminho longo pela frente, mas acho que a gente precisa ter cuidado, porque eu estou muito preocupada com a nossa juventude, que está trocando conteúdo pela réplica. Beijo a todos. Muito obrigada.